Quero convidar todos vocês, por gentileza, que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15 e o versículo de número 23. Lucas, capítulo 15 e o versículo de número 23. Hoje nós vamos estar meditando na última mensagem da nossa série O Deus Pródigo, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra direcionada ao seu coração nessa manhã. Louvado seja Deus. Todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Glória a Deus. Quantos aqui gostam de comemoração? Quem aqui gosta dos almoços de comunhão da igreja? Dá uma glória a Deus aí, bem grande, né? Coisa boa, né, meus irmãos? A gente gosta de festa porque o nosso Deus, ele é festeiro também. Nosso Pai gosta de festas também. Ao longo desse mês de fevereiro, nós estivemos meditando na parábola do filho pródigo. No primeiro domingo de fevereiro, nós apresentamos no palco da parábola Deus como sendo Deus da família, e ensinamos os irmãos que toda a história da redenção acontece entre famílias da face da terra. No segundo domingo nós falamos sobre a figura do filho pródigo, aquele pecador que se afasta de Deus através da dissolução do pecado. É aquele camarada que realmente mergulha no que o mundo tem para oferecer, até que ele esgota a sua vida, esgota as suas possibilidades, cai em si e volta. No terceiro domingo nós falamos da figura do irmão mais velho, que é o outro tipo de pecador que, ao invés de mergulhar na dissolução do pecado, mergulha na justiça própria. Eu não bebo, eu não jogo, eu não fumo, eu sou melhor do que muito crente, e com esse orgulho ele se torna tão pecador quanto pródigo e tão afastado de Deus, e necessita da mesma forma da obra da redenção. Hoje nós vamos nos concentrar na figura do Pai, e vamos apresentar o título então da série O Deus Pródigo. O que significa isso? O desejo do meu coração é que cada um de nós aqui nessa manhã perceba que há uma festa sendo realizada nesse exato momento, e que nós fomos convidados para entrar nessa festa, e que nessa festa tem um banquete maravilhoso preparado para mim e para você, e nós precisamos aceitar o convite gracioso da graça de Deus e entrarmos na festa para celebrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quantos já foram chamados para a festa? Glorifique o nome de Cristo aqui nessa manhã. Deus é fiel. É interessante que a parábola do filho pródigo, ela recebe esse nome, e como eu disse na primeira mensagem, a palavra pródigo pode lembrar para nós, pelo som da palavra, prodígio. Ser prodigioso é alguém que se destaca, que é proativo, que está sempre em frente, sempre arrebentando, mas a palavra pródigo de fato significa ser gastador, ser esbanjador. Mas tanto no grego quanto na língua portuguesa, pródigo tem um segundo significado possível, e da forma como a primeira representa bem o pecador, a segunda representa bem o Deus da graça, porque a segunda significa ser generoso, ser magnânimo, ter boa vontade em dar sem querer nada em troca. E essa expressão aplica-se de uma forma muito maravilhosa a Deus, o nosso Pai, e principalmente se aplica de uma forma muito maravilhosa ao pai desses dois filhos na parábola, porque nós percebemos nessa parábola que esse pai, ele foi extremamente generoso com os filhos o tempo todo. Nós vemos essa generosidade primeiro porque ele não deixou de dar para o filho mais novo aquilo que ele queria. Ele foi generoso com o filho, mesmo sabendo o destino terrível que o menino poderia ter. Nós vemos a generosidade desse pai quando ele decide fazer uma festona quando o filho arrependido volta. Irmãos, se a Alicia gastar o meu dinheiro, quando ela voltar, eu vou receber ela de cinta, irmã Terezinha, e de havaiana, sabe? Eu vou treinar arremesso de havaiana nela. Mas esse pai, ele recebe o filho diferente de mim. Ele recebe o filho com um abraço, ele recebe o filho com um beijo, ele recebe o filho com roupa nova, calçado novo, anel novo no dedo e com festona.
Porque esse pai é generoso. Esse pai fez a festa não só para o filho que chegou, mas para o mais velho que estava no campo também. Esse pai chamou todos os servos para a festa. Havia uma generosidade intrínseca no coração dele. E isso mostra para nós o tamanho da generosidade do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Deus tem sido generoso com a humanidade. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Deus é generoso, Ele é magnânimo, Ele é perdoador. E essa generosidade é um dos principais temas dessa parábola, porque ela faz a gente lembrar que com Deus sempre existe esperança. Amém, querido? Você chegou aqui nessa manhã talvez abatido, triste, tentando encontrar um rumo para a vida, e às vezes nessa situação a gente volta meio com medo, meio preocupado, como que Deus vai me receber? E eu quero deixar para você nesse começo dessa introdução da mensagem, uma verdade que deve ficar gravada no seu coração. O Deus revelado na Bíblia é um Deus que é generoso, louvado seja Deus, há generosidade nele. Uma das coisas que me chama muita atenção na generosidade de Deus e na generosidade desse Pai é a capacidade que Ele tem de devolver melhor do que Ele recebe. Eu estava conversando esses dias com uma ovelha e essa história dessa ovelha acabou servindo hoje aqui para reflexão. E essa ovelha, ela sofreu um insulto, irmãos, ouviu meia dúzia de bobagem de uma pessoa amiga. E ela teve a oportunidade de devolver para essa pessoa amiga, dessas palavras duras que recebeu, gentileza. Mas ela falhou e ela recebeu, não é, um caminhão do amigo e devolveu a frota inteira para ele de nervoso, não é? Não foi generosa, não foi gentil. Mas Deus, Ele não é assim, e o pai na parábola não é também. Pensa comigo que esse pai primeiro recebeu da parte do filho mais novo uma atitude assim, de bastante responsabilidade, mas ele devolve para esse filho mais novo amor, louvado seja Deus. Ele recebe do irmão mais velho ali uma atitude de desprezo. Esse teu filho acabou com o teu dinheiro, ele desrespeitou o pai, e o que o pai oferece para ele? Compreensão. Ele recebe sempre coisas ruins e devolve coisas boas, porque Deus, Ele é assim. Nós não temos muito, irmãos, para oferecer para Deus, e temos que cair em si cada vez mais rápido disso, porque nós somos uma sociedade, uma geração muito inflada, nós nos achamos muita coisa, mas quando são pesadas nas balanças as nossas obras, as nossas motivações, nós vemos que a gente sempre devolve para Deus com muito pouca qualidade a bondade que Ele tem dado para a gente. Você percebe que Deus te dá vida e você devolve para Ele desprezo. Deus te deu trabalho e você devolve para Ele indiferença. Deus tem dado para você uma família e você devolve para Ele biquinho quando Ele não responde às suas orações. Mas contudo, Deus está aqui semana após semana e Ele tem palavras para a tua alma, Ele tem saúde para você, Ele tem proteção para você. Há uma generosidade em Deus maravilhosa, e essa generosidade deve nos impulsionar a desejarmos da mesma forma, sermos generosos e transformados pela graça dEle. Eu quero dizer para você, insistir nesse tema, porque esse é o foco que Deus quer falar com você nessa manhã. Deus tem sido generoso com você. Deus não está te devendo nada, Deus tem cuidado de você. E Ele pergunta para você, como você vai devolver para mim da bondade que eu tenho externado para você? E só tem uma forma de nós devolvermos, reconhecendo Jesus como nosso Salvador pessoal, entrando na festa com Ele, celebrando a gloriosa salvação que Ele tem nos dado. Essa generosidade de Deus é mostrada na Bíblia de duas formas. A primeira forma é chamada de graça comum. A graça comum significa que Deus, apesar dos nossos pecados, Deus, apesar da obstinação do nosso coração, e quando eu falo nosso, eu falo de quem está dentro da festa e de quem está do lado de fora. Deus, Ele indistintamente derrama da sua graça sobre toda a humanidade. Você pode ser hoje um crente salvo em Cristo, e quando você acordou, você encontrou ar para você respirar e deve glorificar a Deus por conta disso. Tem gente clamando por uma porção de oxigênio nesse exato momento, e Deus te deu ar em fartura. Glorifica o nome do Senhor. Só que aquela pessoa que é ímpia, que é mergulhada no pecado, recebeu o ar do mesmo jeito que você. Deus não podia, irmão, ser bem justo e dar oxigênio para os crentes com fartura, e para os ímpios não dá nada, e já acabar com essa bagunça toda?
Mas Deus não é assim. Deus é generoso. E Ele dispensa a graça indistintamente, independente das pessoas estarem participando da aliança de salvação ou não. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5, versículo 45. Pelo princípio da graça comum, a generosidade de Deus se mostra no fato dele ser bom com todos indistintamente. Ninguém recebe injustiça da parte de Deus. Nós recebemos de Deus ou justiça ou misericórdia, injustiça jamais. Mateus capítulo 5 e versículo 45. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia. Não fique viciado no telão, porque não tem telão em casa. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Todos acharam? A Escritura Sagrada diz assim: porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Esse é o seu Deus. Ele oferece graça indistintamente. Louvado seja o nome de Jesus. Uma graça comum dada a todos. E é interessante nós observarmos que a graça comum, ao mesmo ponto que ela é uma bênção gigantesca para nós, ela pode se tornar uma armadilha que a gente pode tropeçar nela. Por quê? Nós podemos pensar que o fato de estarmos sendo agracejados por Deus com a graça comum significa que Deus está de bem com a gente, quando na verdade a Bíblia nos mostra que há uma distinção entre a graça comum, que é oferecida a todos, e a graça salvífica, ou graça eficaz, ou graça eletiva. Dê o título que você quiser dar para ela, para aqueles que estão aliançados com Ele para a salvação. A graça comum, irmãos, é o que faz existir bem neste mundo decaído pelo pecado. Se você escuta um cantor que não é cristão cantando com uma voz maravilhosa, afinada, e você sente algo diferente ali, o que é isso? A graça comum de Deus faz o bem nascer no meio da sociedade humana. Por isso que quando nós vemos grandes conquistas feitas por pessoas que não são religiosas, pode presumir-se que a não religião produz bondade, mas não é isso. A Escritura fala que toda dádiva e todo dom perfeito desce do céu, do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação. Nesse mundo decaído pelo pecado, só há uma fonte de Deus, uma fonte chamada bondade, que nasce do seu coração para nós, e essa bondade é dada indistintamente. Por isso, quando aparece uma vacina que começa a trazer esperança para a gente, eu não vou glorificar a medicina, eu vou glorificar a Deus que revelou pela sua bondade a dádiva da medicina. Quando eu vejo um cantor fazendo uma obra linda, generosa para as pessoas, eu não vou com isso falar, tá vendo? Tá fazendo mais do que o crente. Não, porque ele cantou bem, porque Deus deu dom para ele adquiriu sucesso porque Deus lhe proporcionou. Então, em última instância, todo bem nasce do coração de Deus para nós. Então, lembre-se que você não pode se envaidecer quando você faz o bem, não é? Porque a graça comum desce para todos. Você pode estar fazendo o bem e ser, no versículo, o injusto e não o justo. E para ser justo, só tem um caminho: aceitar a justiça de Deus revelada em Cristo. Uma justiça que é de fé e pela fé somente. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo nessa manhã? Então a graça comum é essa bondade externada, mas há uma distinção quando nós falamos da graça salvífica. A graça salvífica, ela é a demonstração generosa que Deus faz de salvação para pessoas de nossa raça, pessoas de toda a raça, tribo, nação, etnia, de todos os tipos de pensamentos e orientações. Esse Deus maravilhoso salva ponte pretano e salva corintiano também. Salva, irmãos, quem vota no Bolsonaro e quem vota no Lula também. Esse Deus maravilhoso escolhe pessoas para fazerem parte da sua família de fiéis. Você olha a igreja hoje, dá uma olhada, irmãos, que gracinha que é a igreja. Tem gente de todo tipo aqui. Irmãos, tem careca e tem cabeludo, tem barbado e tem pelado, tem irmã do coque e tem irmã da calça jeans. Irmãos, tem gente até com camiseta do Shrek aqui hoje, meus irmãos. Essa graça de Deus, ela é maravilhosa porque ela escolhe de uma forma misericordiosa indistintamente. Essa graça salvífica atraiu pessoas para Cristo e por meio dela Deus revela
a sua multiforme graça. E aqui reside algo que diferencia as duas. A graça comum é dada para todos. A graça salvífica é dada para aqueles que Deus decidiu dar, afinal a festa é dele, Ele chama para a festa quem Ele quiser, louvado seja Deus. E eu agradeço a Deus porque Ele me chamou e te chamou também, e já estamos festejando, louvado seja Deus. Essa graça salvífica é a aliança que Deus faz conosco por intermédio de Cristo, por sua morte e pela sua ressurreição. Ele pagou integralmente o preço pelos pecados de homens e mulheres dessa terra, que Ele escolheu para pertencerem a Ele. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 13, e o versículo de número 48. Nós vemos na Escritura Sagrada a forma como ela apresenta essa verdade dessa graça que salva, essa graça eficaz, que vem do coração do Deus pródigo para o nosso. Atos capítulo 13, versículo 48. Louvado seja Deus. O povo pentecostal está aí ainda? Aleluia. Todos acharam? A Escritura diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram. Quem? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Louvado seja Deus. Você recebeu o convite para a festa já? Você pegou esse convite e entrou? Então glorifica o nome de Jesus Cristo. Você participa da graça salvífica. Além disso, nós precisamos entender que mesmo essa bondade generosa de Deus, ela é necessária para que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Nós temos aqui um hábito na Igreja Pentecostal Reformada, é um hábito litúrgico que nós observamos desde o princípio dela, de que nós não fazemos apelo para a salvação. Você já deve ter percebido isso, a não ser quando o Espírito Santo nos direciona de uma forma muito íntima para fazermos. Fizemos isso 2 vezes, e na primeira vez que fizemos, irmãos, recebemos aqui na frente a Elaine, louvado seja o nome de Jesus, que por sinal foi a primeira batizada da igreja. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Por que não fazemos isso? Para que fique bem vivo na nossa mente que quem promove o arrependimento para a vida é o Espírito Santo fluindo pela pregação da palavra de Deus. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Eu não sou capaz de me arrepender sozinho. Eu não consigo chegar diante de um Deus Santo, olhar bem na face dele e falar: Deus, eu estou pecando, eu estou errado, por favor me recebe. Não está em nós isso, essa bondade não está aqui dentro. Isso acontece quando o Espírito Santo abre, escancara o nosso coração e fala: camarada, você está indo a passos largos para a condenação, segura na mão que pode te salvar. E você grita: Jesus, eu quero a tua presença ao meu lado, eu te preciso comigo. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E essa bondade Ele demonstra de uma forma indistinta e muitas vezes misteriosa. Muitas vezes eu falo: Deus, eu não sei porque o Senhor me escolheu. Não há nada em mim, mas eu te agradeço. Porque nesse alguém que não vê nada em si mesmo, o Senhor viu misericórdia, compaixão, bondade. E o Senhor me resgatou. Quantos são agradecidos a Deus por essa graça? Então essa é a generosidade de Deus. E essa generosidade aparece na parábola do filho pródigo do jeito que eu mais gosto, irmãos. Ela aparece num banquete. Irmãos, eu gosto de comer, irmãos. Coisa boa, eu gosto. Irmão, tem coisas na vida que guardam memórias, e se alimentar é uma delas. Eu ainda me lembro da lasanha que eu comi na casa da irmã Terezinha, lá nos idos de 2013. Irmão, você já comeu lasanha, mas você não comeu a lasanha da irmã Terezinha. Eu tenho a memória, que eu consigo sentir pela memória o aroma quando entrei na casa. Por quê? Deus usa refeições, banquetes, para gravar coisas em nosso coração. As conversas mais sinceras que você teve com o seu marido foi na mesa do jantar. As conversas e as memórias mais apaixonantes que a moça teve com o namorado foi lá naquela lanchonete barulhenta, comendo aquele lanche gorduroso, que você morde de um lado, cai negócio do outro lá. Mas aquela troca
fez a diferença e gravou. Deus usa refeições para nos ensinar lições. A maior parte dos ensinamentos de Jesus com os discípulos foi comendo. Por isso que a gente come bastante aqui. Há algo de misterioso em comer junto. Há algo de misterioso em fazer refeições juntos. E esse mistério se revela na parábola, porque o elemento central dela é um banquete. O irresponsável voltou, vamos fazer festa. Deus, ele é festeiro. E Deus quer festejar com você. Deus quer festejar com você. E que festa é essa? Uma festa gloriosa chamada salvação. Uma celebração maravilhosa chamada perdão de pecados. Um banquete lindo chamado justificação. Louvado seja Deus. Por que que a Escritura nos dá essa ideia de associar a salvação com o banquete? Porque tem pelo menos 4 elementos de uma refeição que nos lembram a salvação. A gente vai começar fazendo a leitura de Lucas capítulo 15, e o versículo 24. Você percebe que o texto bíblico, ele, de uma forma desavergonhada, ele associa o retorno do filho com a festa do pai. Isso é lindo. Lucas capítulo 15, versículo 24. Quem achou, diga glória a Deus. O pai diz: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Louvado seja Deus. Tem festa quando o filho volta, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então a Bíblia associa o retorno do pecador à presença do Pai com uma festa. Por que que ele faz isso? Primeiro, porque da mesma forma que uma festa, um banquete, um jantar é uma experiência, a salvação também é uma experiência. Eu falei, meus irmãos, da lasanha da irmã Terezinha, mas com isso, meus irmãos, eu não desmereci o hambúrguer de calabresa que eu comi no Rodrigo, e também não desmereço a famosa bisteca feita com molho de tomate, que a minha sogra fez para mim, repetidamente por 3 anos de namoro às quartas-feiras. Então, se você for lembrar, o que você lembra do seu tempo de namoro? Eu lembro do arroz, feijão e a bisteca com molho de tomate que a irmã Neiva fazia. Eu chegava, irmãos, na esquina, já sentia aquele cheiro, aquele cominho, aquele negócio lá, e eu falava assim: não acredito, bisteca de novo. Irmão, eu chupava até o osso. Mas assim, para vocês terem uma ideia como essa experiência é marcante, nós não comemos bisteca em casa hoje. De tanto que eu comi, irmãos, eu devo ter matado uma fazenda inteira de porco, comendo lá, aquelas bistequinhas lá, mas aquilo foi uma experiência. Eu sempre vou rir disso, porque refeições são experiências. Experiências olfativas, gustativas, de apresentação, experiências visuais, além das boas conversas. A salvação em Cristo também tem que ser uma experiência. Eu tenho uma preocupação imensa, irmãos, imensa, de que para alguns a salvação é uma coisa meramente filosófica. Você é salvo em Cristo? Sou. Mas por quê? Não, porque eu vou na igreja. Tá, legal, você vai, e aí? Não, mas lá eu aprendi que quem crê é salvo. Não, isso é uma verdade, mas o que isso mudou em você? De que maneira essa experiência transformou a sua vida? Nós corremos um risco constante, aprendemos isso hoje cedo na escola dominical, de que a salvação se resuma em uma simples fato que a gente ali, eu sou salvo. Um encontro social, um saber, não é um conhecimento que a gente adquire, mas não uma experiência de vida. Quando você olha no Novo Testamento, você vai ver que as pessoas que receberam a Cristo como Salvador evidenciaram isso de muitas formas. A Bíblia fala de alegria abundante, a Bíblia fala de transformação nas atitudes, a Bíblia fala de endemoniados que foram libertos, a Bíblia fala de avarentos que passaram a ser generosos. A salvação tem que virar a gente do avesso. Nós precisamos aceitar um desafio de Deus aqui nessa manhã, de não reduzirmos essa experiência de tal forma que nós deixemos de brilhar a nossa luz para que as pessoas
Vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. As pessoas têm que ver que Jesus na nossa vida fez toda a diferença. Jesus na sua vida tem que mudar o jeito que você trabalha. Jesus na sua vida tem que mudar o jeito que você é esposa, que você é marido. Jesus na sua vida tem que mudar o jeito que você faz caridade. Jesus na sua vida tem que mudar os seus valores éticos, morais e até sexuais. Jesus na sua vida tem que fazer com que outras fomes que a sua alma tem desapareçam, para que você ame o pão vivo que desce lá do céu, para que você se alimente dessa graça. Tem que ser algo transformador para você. Nós temos reduzido Jesus a uma teoria, ele é uma prática de vida, meus irmãos. É você acordar pensando em Jesus, dormir pensando nele, e essa amizade com ele transformar você. Você tem tido experiência ainda com Deus? Aleluia! Você ainda tem alegria de salvação? Irmãos, eu me alegro com Cristo o dia inteiro. Brigo com Jesus, dou risada com Ele. Quinta-feira tive uma experiência horrível no trabalho, irmãos. Eu gosto de contar dos meus fracassos, sempre. Fui convocado por um cliente meu para uma reunião, mas não me inteirei devidamente do que tinha que ser feito nessa reunião. Cheguei lá, pastor Daniel, e as pessoas estavam esperando que eu apresentasse um projeto, e eu pensei que era meramente uma conversa informal. E eu cheguei ali, sentei, os diretores olhando para mim. Pode começar, Sérgio. E eu aí olhei, irmãos, eu fiquei da cor da roupa da Ana. Aí eu falei, vou começar, vocês podem me inteirar da pauta da reunião? Irmãos, tomei uma bronca épica. Perdi o rumo, perdi a noção das coisas, saí bravo, irmãos, bravo com Jesus. Falei, Jesus, como que o Senhor permitiu que eu esquecesse isso? Mas depois, você chega em casa, você olha para os seus filhos, eles estão ali cantando um louvor, estão ali brincando, você olha para a sua mesa, você vê que tem comida, você olha para a sua esposa ali lutando, correndo para poder ajudar você a fechar as contas do mês, você olha que você tem um teto, você recebe uma mensagem, um testemunho, como eu recebi no dia, um testemunho do pastor Daniel falando da recuperação dos familiares, e você vai vendo que apesar dos revés da vida, Deus ele está cercando a gente de demonstrações constantes da misericórdia dele. E naquele momento meu coração se alegrou, e eu falei, não é uma situação, um revés que vai bater uma fé viva que eu tenho em Cristo por 22 anos, Senhor, me perdoa pelo meu egoísmo, pelo meu orgulho, e eu vou te render graça, porque da mesma forma que o Senhor permitiu o tropeço, o Senhor vai permitir que eu me levante também, eu vou me levantar para a tua glória. Salvação tem que ser isso. Vem um abatimento, eu não vou desistir porque eu tenho Jesus. A doença chegou na sua casa, eu não vou desistir porque eu tenho Jesus. Aleluia. A situação ficou terrível, o médico desenganou, eu não vou desistir porque eu sei em quem eu tenho crido e Ele me levantará. Aleluia. Faça da salvação uma experiência na sua vida. Quantos querem viver essa experiência? Glorifica o nome de Jesus Cristo nessa manhã. Como um jantar é, a salvação tem que ser uma experiência. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, do versículo 32 ao versículo 34. Louvado seja Deus. Aleluia. Todos os irmãos encontraram? A Escritura diz assim: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Deixa a salvação produzir alegria no seu coração nessa manhã. Feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Essa semana foi difícil para você. Fale com teu Deus. Saudade bateu, circunstâncias vieram para entristecer você.
Quantas coisas ruins passaram nessa cabecinha que Deus criou. Mas o Senhor está derramando na tua vida nessa manhã grande alegria. Grande alegria. Receba a grande alegria da parte de Deus. Alegria por ser um salvo. Alegria por pertencer ao Criador. Alegria pela justificação. Alegria pela presença de Deus na sua vida. Alegria pela experiência da salvação. Levante suas mãos e adore o nome de Jesus Cristo. Alegria para você. Louvado seja Deus. A salvação também é comunhão. Irmãos, a gente festeja com quem a gente ama, não é? É uma bênção, você faz a festa, e isso, irmão, gera maiores brigas em casa, né? Porque antigamente, irmãos, eu não sei se vocês são do meu tempo, mas tem gente que é, a mãe falava que ia fazer uma festa de aniversário, já fazia aqueles bolos de 3 andares, não era 3 andares de bolo, era aquela 2 quilos de chantilly, de glacê, aquela coisa bonita, mas que ensaboava a boca, negócio, e não tinha fartura. Hoje a gente senta para fazer uma festa, a gente começa assim já brigando, ó, são 20 pessoas só, depois que começa a fazer a conta, vai cair para 15, no final das contas, vamos jantar fora que não está dando certo não. Bolo de aniversário hoje, irmãos, é um negócio desse tamanho aqui, que a irmã tem que ser ninja, ela pega aquela faca, irmãos, e ela vai lá, se você pegar a fatia assim, você vê quem está do outro lado, não é? Mas, de qualquer forma, nós queremos comer, queremos festejar com pessoas que nós amamos, amém? Ninguém chama inimigo para a festa, a gente chama quem nós amamos, e a salvação em Cristo não foi planejada para ser um voo solo. O maior erro dessa geração é que a gente quer ser crente em casa, não é? Não, ir para a igreja, Deus que me livre, eu estou bem aqui na minha casa, aqui eu não tenho conflito, aqui eu não brigo com ninguém, aqui eu não lido com fofoqueiro, aqui eu não lido com fuxiqueiro, não, eu estou super bem, estou fazendo a minha parte, estou orando, estou buscando a Deus, glória a Deus, está tudo em paz, está. Mas o Deus que pede para você fazer tudo isso que você está fazendo, pede para você congregar também. Pede para você se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E é no congregar do povo de Deus que isso acontece. Tem algo, irmãos, de sobrenatural em estar junto. Glorifica o nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala que da unidade do povo, da sua união, Deus ordena a bênção. Você tem algumas experiências que você vive em casa. Amém? No quarto fechado você tem experiências com Deus ali inesquecíveis. Mas Deus determinou experiências para a congregação dos santos também. Tem coisa que só acontece aqui. E você sabe disso, que os 2 primeiros meses que nós ficamos isolados, vocês lembram quando a gente marcou o primeiro encontro aqui? Eu liguei para meia dúzia de gente, porque eu sabia que não podia ainda. Liguei, falei, gente, não estou aguentando ficar longe de vocês. Vamos nos arriscar? Vamos fazer uma aglomeração do bem? Vamos. Nós chegamos aqui e todo mundo com medo. Elaine, a gente estava com medo. Todo mundo longe. Mas aquele negócio, o coração apertado, de repente começamos a chorar, aí já não tinha mais nada, tinha corona, não tinha mais nada, a gente começou a se abraçar, a chorar, desceu o poder de Deus aqui, a gente foi renovado na presença de Jesus. Por quê? Há algo de mágico nisso. Você não está sentado numa cadeira somente, você está na congregação dos santos. Diante do general, aleluia, diante da majestade, e ele está te dando ordenanças e mandamentos pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus. É aqui que você ouve do trono aquilo que Deus espera para a tua vida. Esse momento é sobrenatural. Esse momento é o arroz e feijão do crente. Pare de congregar e o pecado derruba você, mas continue congregando até numa igreja chata, com um pregador chato que nem eu, você escuta com muita frequência, é uma chatice, mas é o arroz e feijão. O que você come aqui vai servir na segunda, vai servir na terça, vai servir na quarta, vai servir na quinta, vai servir na sexta. O que um congresso avivado não faz, uma reunião como essa aqui faz no seu coração, de uma forma linda. Eu lembro o tempo que eu servia como diácono, ainda nas Assembleias de Deus. O culto menos frequentado ali é o culto de quinta-feira, qualquer Assembleia de Deus. E eu lembro, Daniel, eu era de uma igreja com quase 300 membros, a quinta-feira era mais ou menos 12 pessoas, e as mesmas.
Não tinha mudança. Quem mudava era o dirigente do culto, cada quinta era um diferente, ele só vinha naquela quinta-feira. Mas era nesses cultos vazios, que o irmãozinho subia no púlpito, irmão, chamando Jesus de Genésio muitas vezes, sem muito saber, mas com um coração transbordando de fé, e às vezes uma palavra de gratidão dele ali, eu da porta ouvi, eu falava, é a minha porção, é o que eu precisava para continuar vencendo. Então quem quer ser vitorioso aqui, dá glória a Deus bem alto. Quem quer viver o ano mais que abundante que a gente tem pregado, dê glória a Deus mais alto que você puder dar. Congregue. Faz o arroz e feijão, faz lição de casa, vem para a igreja, vem se alimentar, você vai ver a mudança. A salvação, ela tem que ser uma experiência de comunhão. Deus entregou coisas para vocês que estão desse lado, que esse lado aqui precisa, e vice-versa. E é juntos que essa experiência de comunhão se potencializa. Amém, meus irmãos? Então, seja um instrumento de Deus, congregue e desfrute de comunhão ardente com os irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 2, versículo 44 e versículo 47. Se você está bem com Deus, você quer viver esse texto aqui todo dia da sua vida. Esse texto aqui tem que ser a nossa referência de estarmos sendo a igreja de Jesus ou não. Todos acharam? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero estar junto e quero que a minha vida esteja em comum com você. Amém? Quantos querem viver isso aqui? Adorem o nome de Jesus Cristo. Vocês deram glória a Deus, né? Vejo vocês quarta-feira no culto, em nome de Jesus Cristo. A salvação também é um convite, meus irmãos, não é? Nós também convidamos pessoas para estarem nas festas que nós fazemos, convidamos as pessoas para estarem juntos, e quando a gente convida, a gente não quer que falte. Pior coisa que tem, irmãos, é quando você convida alguém que não vai. Tem gente aqui que já passou por isso, gastou uma fortuna para fazer uma festa de casamento, e aí o convidado não vai. Irmãos, a gente fez uma festa, Daniel, para 300 pessoas, foram 280, 20 pessoas não foram, e eu paguei essas 20 pessoas, eu orei por cada uma delas, eu orei, não fiz oração precatória não, foi oração, Jesus, tem misericórdia desse crente, em nome de Jesus Cristo. Mas a salvação é um convite, Deus chama pessoas para a festa dele, amém, meus irmãos? E é interessante nisso, porque Deus, ele é assim, Deus diferente de mim, essas pessoas não foram, eu não fui atrás, mas Deus, quando ele chama, ele garante a entrada na festa, amém, meus irmãos? Deus é lindo, quando Deus quer que alguém vá para a festa dele, essa pessoa não fica de fora, ele faz com que essa pessoa seja atraída para a festa. O Deus pródigo atrai pessoas para a salvação. Olha só que interessante que a Bíblia fala em João capítulo 6, versículo 37. Nós podemos ter a certeza que nós que cremos, que chegamos aqui, nós fomos pessoalmente e individualmente convidados por Deus e atraídos para a grande festa da salvação. João capítulo 6, versículo 37, a Escritura Sagrada diz assim: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu o excluirei. Louvado seja Deus. Você foi convidado pessoalmente para a festa, você pode agradecer a Deus por isso? O convite chegou até você, ele falou assim: eu não aceito que você não venha, comigo não tem dessa, não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Irmãos, a mamãe, dona Nelma, não sei se ela está assistindo online, mas a mamãe era tremenda com o negócio de banho. Vocês sabem, irmãos, que menino não gosta de tomar banho, né? Quem aqui é mãe ou pai de menino? Levanta a mão. Irmão, menino é uma tristeza. A Alícia, vai pro banho, filha, na hora. O Raulzinho, ontem eu achei um barato, chamei pro banho, irmãos, parecia o pai, bufou, saiu chutando a mochila dele, não quero, eu não quero.
E falei, gente, mas onde é que aprende essas coisas? Aí eu olhei bem para a cara dele, né? Falei assim, o que foi, Vaso? Não quero tomar banho. Peguei a Nerf dele, aquelas arminhas, viu? Ele vai com você, ela gosta de uma arma. Eu vou guardar essa Nerf aqui em cima, você vai ficar sem ela. Tinha roupa, pai, tinha roupa. Mas mamãe, ela era tremenda, não é? Filho, vai tomar banho. Eu queria brincar, não, mas eu vou brincar. Filho, vai tomar banho, filho. Eu falei, mãe, eu não quero tomar banho. Ela pegava, irmãos, aquela havaiana com prego, falava, oi, o que você falou? E eu ia. A gente criou um conceito assim, se eu permitir, Deus faz, se eu não permitir, esse não é o Deus da Bíblia, não. Esse é um falso Deus, um Deus fraquinho, um Deus que você permite ou despermite. O meu Deus, irmão, está sentado no trono. Quando Ele quer, Ele quer. Quando Ele faz, Ele faz. Quando Ele fala para um pecador, vem, esse pecador vem. É só Ele chamar, aleluia. Quando Ele encontrou Lázaro ali morto, fazia 4 dias. Olha, irmãos, Ele simplesmente falou assim, Lázaro, sai para fora, e aquele morto ressuscitou e saiu, louvado seja Deus. Esse mesmo Deus que chamou Lázaro, chamou eu e você, das prisões do inferno, para estarmos aqui servindo a Ele com alegria. Quando Deus chama, Deus chama. Por isso que eu oro, Senhor, chame as pessoas que eu amo. Não deixa ninguém de fora, que essa festa aqui é muito boa, louvado seja Deus, aleluia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, versículo 14, ainda falando a respeito do chamado de Deus, da sua eleição, da graça eficaz, a Escritura diz assim, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos amam a Deus aqui? Se ama a Deus, levanta a mão só quem ama a Deus, por favor. Ele amou você primeiro, e Ele escolheu você, para participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você recebeu o convite e veio, e a salvação por fim é um banquete. Irmão, não me chama para uma festa de conversa, eu não vou. Eu quero para uma festa, pastor Daniel, que tem comida, não é? Daniel, irmãos, Daniel é terrível com isso, é magro de ruim. Qualquer coisa que a gente fala, irmão, Daniel, estamos em reunião de presbitério aqui, vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso. Primeira coisa que ele pergunta, mas vai ter o que para comer? Ele está rindo porque é verdade. Vai ter o que para comer? Quem vai fazer para comer? Gosta, irmão, magro de ruim. Só Jesus. Irmão, festa tem comida. E a festa da graça, a festa da salvação, também gira em torno de um grande banquete. Você vê que na parábola do filho pródigo, a festa acontece com um bezerro cerrado, não é? Acontece numa situação em que você tem ali um animal que vai ser sacrificado para poder alimentar os presentes. E nós também temos na nossa festa o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo por amor de todos nós. João capítulo 1, versículo 29, abra sua Bíblia. O nosso Salvador Jesus, ele é identificado como um cordeiro, como um animal que vai ser oferecido para um abate. É interessante, irmãos, que na lei mosaica, o animal sacrificado também servia de alimento depois para o sacerdote. É linda essa figura. É interessante como Deus deixa isso para a gente. João capítulo 1, versículo 29. Todos os irmãos encontraram? A Escritura diz assim, João Batista falando a respeito de Jesus. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava identificando Jesus Cristo como o Cordeiro que seria sacrificado, mas que também alimentaria as pessoas ali que serviam como sacerdotes. É interessante isso daqui. Por quê?
Porque a salvação, ela é para nós essas duas coisas. Nós temos o Cordeiro que morre em nosso lugar para que os nossos pecados sejam perdoados. E além de morrer, ele é a nutrição espiritual que nós precisamos para consumar a nossa experiência de salvação. E nisso eu quero falar algo para você. A marca nossa de cristãos não é perfeição, viu? A gente não é cristão porque a gente é perfeito. Nenhum de nós aqui é perfeito. Amém? Tem alguém perfeito aqui? Tem alguém que é perfeito aqui? Tem alguém aqui que é nota 9,5 pelo menos? Tem alguém que aqui é média 8 pelo menos? Se eu falar uma média 5, é capaz de meia dúzia levantar a mão, né? Uns doidos, né? Não, 5 talvez eu seja, uns 5, né? Irmãos, eu sou um 0. E a esquerda? O único valor que eu tenho é aquele que ele atribui a mim quando se une comigo para a salvação. Como Paulo, eu quero falar, eu sou o pior dos pecadores. Louvado seja Deus. Esse é o sentimento de um salvo. Um salvo não tem a presunção de ser perfeito, mas ele tem uma marca. Ele tem fome por Jesus. Ele tem muita fome por Jesus Cristo. Ele quer se alimentar de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia por gentileza. Em João capítulo 6, versículos 51 a 57. No banquete da salvação, na festa que o Deus pródigo faz para os seus filhos, o Senhor Jesus Cristo é o animal do sacrifício, mas Ele também é a refeição que nos salva, que nos alimenta. João capítulo 6, do versículo 51 a 57, a Escritura Sagrada diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Aleluia. Você tem se alimentado dele? Você ainda tem fome de Cristo? Ele ainda chama você para orar? Você ainda tem aquele... Irmãos, dá mais ou menos esse horário aqui. Se eu não tomei café, irmãos, o estômago, irmãos, parece que enrola aqui dentro uma cascavel. Começa a dar aquele negócio, Daniel, e eu falo, eu preciso comer. A nossa alma faz isso também. Eu vou dar sinais para vocês de que você está precisando se alimentar de Cristo. Primeiro, quando que eu percebo que eu estou desnutrido espiritualmente? Primeiro, eu começo a ver defeito nas pessoas. Daniel nem me saudou hoje. A irmã Terezinha passou por mim, nem olhou na minha cara. Nem vou naquela igreja mais por conta disso. Sabe o que é isso aí? É sinal de fome. Quem se alimenta de Cristo está satisfeito. Não tem problema se o irmão me deu saudação ou não, eu não sei que luta que ele está passando. O que importa é que nessa mesa do banquete, Cristo está sendo oferecido para todos nós. Começa a reclamar de tudo, irmãos. Quem não está se alimentando de Cristo vê problema em tudo. Mas se a gente tem comido da sua carne e bebido do seu sangue, espiritualmente, na nossa união com Ele de salvação, irmãos, está tudo bem. Está tudo bem, o irmão está lá dando trabalho e você está feliz. Obrigado, Jesus, que esse irmão dando trabalho está me ajudando a crescer no fruto do Espírito. Pastor está descendo a ripa, pregando mais duro um pouquinho. Você está, Senhor, pode bater que eu quero aprender. E a irmã está lá correndo, rodando na igreja, rodopiando, subindo na parede. Você está, Jesus, deixa a menina rodar, roda mesmo, em nome de Jesus Cristo. Você está feliz porque você está satisfeito, se alimentando. Você tem se alimentado de Cristo ainda? Ou será que é só Netflix na sua vida? Ou será que é só BBB? Cuidado, viu, irmão? Tem uns crentes aí, irmão, um tal no BBB, né?
E Carol Conká, larga a Carol Conká para lá, vai para o Jesus com 100, em nome de Jesus Cristo. Fica lá vendo, assistindo o pior que a sociedade pode produzir. Uma exibição de uma sociedade decaída, preconceituosa. Ali a gente viu o cúmulo da militância militando contra ela própria. E você fica vendo isso, irmão, olha aqui, ó. Vai para esse BBB aqui, aleluia. Bíblia, boa base, bênção, louvado seja Deus. Esse aqui é bom, que esse aqui você não tem que eliminar ninguém. Esse aqui você elimina o pecado da nossa vida. Glorifica o nome de Jesus. Amém? Então ele é o nosso alimento. E como um sinal permanente que a gente está se alimentando dele, a gente a cada período, cada mês, a cada 2 meses, nós nos assentamos e fisicamente comemos. Abra sua Bíblia em Marcos 14. Versículo 22 ao versículo 25, essa é a penúltima leitura da manhã. Louvado seja Deus. Para sinalizar que a gente está no banquete, que a gente se alimenta de Cristo para a salvação, há um banquete para nós feito fisicamente. Marcos 14, do versículo 22 ao versículo 25. Todos acharam? A Escritura diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei, o vinho novo, no reino de Deus. Aleluia. Mensalmente, bimestralmente, anualmente, cada igreja faz um jeito. A gente se assenta para comer o pão e beber o cálice, que simboliza: eu ainda me alimento de Cristo para a salvação. E eu ainda creio que o sangue dele perdoou os meus pecados e me purificou. Glória a Deus. Você tem se alimentado dele? Você confia no sangue dele para purificar os seus pecados ainda? Louvado seja Deus. E eu aguardo, irmãos, como eu aguardo o dia em que a gente vai ter esse banquete lá. Tudo que nós fazemos aqui sinaliza a eternidade. E Jesus prometeu que há um banquete preparado para nós. O dia que a noiva se torna esposa, o dia em que nós vamos estar reunidos com aquele que amou a nossa alma, aleluia, e nos conhece melhor do que nós mesmos. E quando nós estivermos reunidos com ele, nas bodas do Cordeiro, mais uma vez, nós vamos nos alimentar do que ele fez por nós, ao morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6 e versículo 9. Para aqueles que abandonaram o pecado, para aqueles que reconheceram a graça suficiente de Cristo, para aqueles que foram chamados ao banquete pela oferta do Evangelho, há algo superior, há algo melhor, porque Deus planejou algo melhor para nós, a nosso respeito. Louvado seja Deus. Apocalipse 19, do versículo 6 ao 9, aleluia, glória a Deus. Olha o que a Escritura diz: então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque já chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que estão chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia. Você já imaginou você sentado naquela mesa no céu? Feche seus olhos. E você está sentado à mesa,
E você vai olhar para o lado, tem alguém que também foi convidado como você. E de repente o próprio Jesus vem trazer para você: a refeição está aqui. Meu herdeiro, minha herdeira está aqui. Aleluia. Eu dei a vida para que você pudesse estar aqui comigo. Nada nessa vida, irmão, se compara com o que nós vamos ter lá. Isso aqui é um sopro, mas há uma festa chamada a ceia das bodas do Cordeiro preparado para você. Um momento da nossa união permanente e definitiva com aquele que deu sua vida por nós na cruz. Eu quero participar disso. Quantos mais querem? Eu quero estar lá. Tudo que eu quero. Irmãos, essa foi uma semana muito difícil em todos os aspectos. Essa semana, irmãos, eu vou falar para vocês que eu me senti, pastor Daniel, do jeito que Pedro ouviu de Jesus, né? Um dia Jesus pegou Pedro e falou: Pedro, Satanás pediu para cirandar você, não é? Mas eu orei para que a tua fé não desfalecesse. E você, quando se converter, Pedro, ajude seus irmãos. Me senti desse jeito, irmãos. Fiquei ruim de saúde. Comecei no domingo, segunda, terça. Fui melhorar na quarta. Quinta-feira o baque no trabalho. Deu um raio lá no prédio onde eu moro, irmão, queimou, irmão, mas tudo quanto é aparelho eletrônico lá que vocês podem imaginar, aquele raião que deu na quarta-feira. E quem que é o síndico daquele bendito prédio? Este que vos fala. Telefone tocando. Que queimou aí? Como é que faz? Tem seguro? Liga para a CPF. Ele não aguentava mais olhar para o telefone. Vocês viram que eu fiquei quietinho essa semana, né? Mandei pouca coisa para vocês, irmão, ir lá, e Jesus passando na moenda, e eu dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. E orando, falei: Jesus, volta logo, Jesus. Eu quero estar contigo aí no céu. Eu amo a IPR, Jesus, eu amo a minha família, eu amo a vida que o Senhor me deu, mas eu amo mais o Senhor. Volta logo, Jesus, Maranata. Nós precisamos olhar mais para a eternidade, viu, meus irmãos? A gente começa a fracassar na terra quando a gente olha para a terra, não é? Mas o crente que olha para o céu, vence no céu, vence na terra, vence em qualquer circunstância. E o objetivo está lá com Cristo. Quantos mais desejam estar lá? Glorifica o nome de Jesus Cristo. E essa festa é para todos nós. Quando o pai anuncia a festa do filho pródigo, eita glória, foi tanto poder de Deus que o vaso caiu ali, ó. Olha só. Quando ele anuncia a sua festa, o pai chama todo mundo. A festa era para o filho irresponsável que se arrependeu, mas também era para o filho mais velho, orgulhoso, sabichão. A festa também era para todos os servos que estavam ali, certamente. Essa festa é para mim e para você também. Você não precisa ficar de fora. O convite está sendo feito quando o evangelho é ofertado. Aceite o que Deus tem oferecido para você e creia em Cristo para a salvação. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, disse Jesus. Mas cuidado, 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 cuidado. O evangelho não é anunciado quando a gente só mostra o lado bom dele. Deixa eu te falar uma coisa: você corre um risco terrível de ficar do lado de fora da festa. Se o pecado continuar sendo seu senhor, se você continuar preferindo a sujeira desse mundo, a pureza do sangue de Cristo, se você continuar vivendo uma vida obstinada de rebeldia, sem considerar o amor que Deus tem por você, pode ser que o convite para a festa termine e você fique do lado de fora. Jesus falou disso em Mateus 25, do verso 10 ao 12, eu vou ler e vou orar. E saindo elas para comprar o azeite, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Mais uma vez, uma festa simboliza a salvação. E fechou-se a porta. E mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade eu digo que não conheço vocês. A imprudente chega mais tarde. Não chegue mais tarde, não.
A graça está aqui, ó, diante de você. Cristo já morreu na cruz do Calvário, já ofereceu ali sacrifício pelos pecados, e nós sinalizamos que fazemos parte dessa aliança se nós, arrependidos, entramos na festa.